Muito boa noite, galera. Começando aqui o Carioclássico, nosso novo projeto aí falando sobre os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro. Muito prazer, meu nome é Pedro Limonge, apresentador aqui desse humilde programa. E conseguimos juntar feras aí, né, para falar de tudo melhor que aconteceu com os 4 grandes do Rio na rodada do Brasileiro e também pedindo destaques iniciais dos times. Então, começando aí por nosso querido Igor Melo, né, um cara que dispensa de comentários aí, foi vítima de uma tragédia, né, sem palavras aí, que acontece todos os dias no Rio de Janeiro. Mas a gente tem esse cara aí para continuar vivendo nossos sonhos, esse cara aí que tá dando uma aula pra gente aí de como dar a volta por cima e, porra, super apaixonado pelo Botafogo, pelo futebol e pela vida, que é o principal, né, Igor? Boa noite, prazer ser seu parceiro aí de programa e dar o seu destaque inicial do Fogão aí. Isso aí, galera. Muito boa noite, né? Tá aí passando por cima com o bom botafoguense, né? Passando por desafios. Meu destaque inicial é o futebol do Botafogo, que tá igual o escudo dessa minha camisa aqui, que comprei R$ 400. Tá sumindo. O futebol do Botafogo tá sumindo. Acho que ficou lá com o Mickey nos Estados Unidos, né? Deixamos mais 2 pontos aí pelo caminho contra o Corinthians, mas a gente vai falar muito sobre a rodada, mas quero me apresentar, eu sou Igor Melo, campeão brasileiro e atual campeão da América. Sejam todos bem-vindos ao Carioclássico. Essa é uma alcunha que todos os amigos aqui gostariam de ter, mas atualmente só o Glorioso pode se autodenominar como atual campeão brasileiro e do continente. Muito bem, Gão. Agora vamos falar para o outro Igor, né? Esse não está tão feliz quanto você, que é o Igor Serrano, nosso parceiro aí, dono da página Desassossego. Igor, muito bem-vindo, cara. Um prazer ter seu parceiro também de projeto, de programa. E dá seu destaque inicial, cara, sobre o Vasco aí, sobre esse empate no Beira-Rio. E sei que tem muita coisa para falar aí sobre essa rodada, sobre o Vasco também é fácil estar passando, né? Boa noite, Pedro. Boa noite, amigos. Olha, o meu destaque, eu vou aproveitar e fazer uma homenagem ao grande Gilson Ricardo. Então, cartão vermelho para o senhor Rodrigo Alves e para a comissão de arbitragem da CBF. O que aconteceu ontem no Beira-Rio foi absurdo. E hoje, confirmado que o Léo Jardim não estava fazendo cera, ele estava de fato lesionado. O Vasco divulgou o exame de imagem feito no Léo Jardim e, ao contrário de alguns clubes, esse foi autorizado pelo próprio Léo Jardim e pelo médico do Vasco, tá? Mas sigamos aí, vamos falar muito do Vasco e dos destaques aí da semana. Perfeito, Igão. Agora passando a bola para o nosso querido narrador e tricolor João Marcelo. João, muito boa noite. Um prazer ser seu parceiro, seu amigo aí de projeto, de programa. Não tá fácil pro Fluminense, né, cara? De futebol, parece que ficou nos Estados Unidos, depois do Mundial, acumulando aí derrotas e dúvidas aí no trabalho do Renato Gaúcho. Boa noite, meu camarada. Fala, galera. Muito boa noite. Sejam bem-vindos a esse nosso projeto aí, o Carioclássico. Uma honra poder estar aqui com todos vocês, com a galera muito conceituada, que com certeza vai trazer coisa boa demais pra gente. O Fluminense realmente esqueceu o futebol nos Estados Unidos, assim como o Igor falou do Botafogo. Mais um jogo morno, xoxo, sem criatividade nenhuma, sem um centroavante que possa definir as chances. E o meu destaque é a tentativa desesperada agora de repor a saída de John Arias, né? Que eu não acho que vai ser, que o Fluminense vai conseguir isso com o Vitinho. Exato, meu camarada. Vamos falar muito sobre Flusão também, né? Sobre a derrota lá no Morumbi para São Paulo e negociações, né? Interesses aí que o Fluminense está tendo no mercado para substituir o John Arias, que não vai ser fácil ter uma reposição à altura do grande craque John Arias que se consolidou no Fluminense. E por último, nosso querido Banzai, aquele que mais uma vez venceu na rodada, nosso querido Rafael Banzai, Samurai Rubro-Negro, falando sobre o Mengão aí, sobre mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Meu querido, muito prazer ser seu amigo de projeto, seu camarada, seu parceiro. E o destaque do Mengão inicial aí, meu camarada. Boa noite. Banzai, né? Aquele Banzai de sempre. Pô, agradecer aí, pô, muito feliz de estar participando, ingressando com esse projeto aí. Pessoas maravilhosas aí, com pessoas que a gente conhece e, pô, já sou fã de vocês. E agora vamos falar de quem tá jogando futebol, né? Essa aqui é a realidade, né? O Flamengo reassumiu a liderança aí depois do tropeço com o Cruzeiro. E para quem acha que o time tá forte, amanhã desembarca mais um e depois de amanhã vem mais um aí, reforçando o rubro-negro.
E vamos falar sobre tudo isso aí, sobre quem está chegando, vocês acham que está chegando, quem é que vem amanhã, quem é que vem na quarta. Então fica ligado aí que vocês vão saber de todas as informações aqui no Carioclássico. Um prazer imenso estar participando. E vamos que vamos falar muito sobre futebol, futebol brasileiro, futebol carioca. E é isso aí. Rapaz, agora a dor de cabeça que o Felipe vai ter para escalar esse time, quando voltar os lesionados, quando chegar os reforços, meu amigo, acho que qualquer treinador do mundo gostaria de ter, mas o Flamengo vem muito forte e o Rafael, o nosso querido Samurai, vai falar muito sobre o Flamengo aí, que ele do Campeonato Brasileiro com 36 pontos. Então vamos Exatamente. lá. Falando sobre o Botafogo, então, sábado, 6h30, empate com 1-1 contra o Corinthians. O Botafogo abriu o placar com Arthur Cabral, depois um bate-rebate doido aí. Arthur Cabral empurrou de cabeça, como um bom centroavante tem que fazer, no lugar certo, na hora certa. Porém, o homem lá da mentalidade da Tiara, Memphis Depay, que não ganha pouco, acho que ganha bem mais que nós aqui, né? Humildes trabalhadores. Fez um empate, né? Ajudou o Corinthians também a somar um ponto nessa crise danada que o Corinthians vive aí de bastidores. E o nosso querido Igor Melo esteve lá, cobriu, né? Mais uma vez o Botafogo, como sempre, faz com grande maestria. E as suas impressões, cara, sobre esse empate do Botafogo aí, mais um tropeço, né? No Newton Santos. Já havia matado com vitória dentro de casa também, por 0-0, no jogo que despediu o Gregory. E o Botafogo somando, então, um segundo empate, né? Desde a roda do Mundial, em casa, que vai afastando aí um pouco do G4. O Botafogo terminou em 6º lugar do Brasileirão, Igor. Cara, o resultado que a torcida do Botafogo, né, antes do jogo, ela não esperava, por conta, cara, da crise que o Corinthians veio enfrentar a gente, cara. Protesto um dia antes do jogo, protesto no dia da viagem, né? Não tinha um ambiente melhor para o Botafogo poder, né, ali vencer finalmente com o Ancelotinho em casa, né, fazer uma partida convincente. Até fez o primeiro tempo ok, mas o segundo tempo do Botafogo foi tenebroso. Eu falei que foi sumir no futebol conforme sumiu o escudo aqui na minha camisa, que eu tô pé da vida. Mas acontece. O Botafogo deixa mais 2 pontos pelo caminho, deixou 2 pontos contra o Vitória, 2 pontos agora contra o Corinthians também, né? Tá cada vez se afastando mais ali da cabeça ali da tabela de classificação, né? Ali da parte de cima da tabela. Flamengo tá indo embora, tá despontando, e o Botafogo tá perdendo oportunidades, né? Tudo bem que agora volta a atenção para a Copa do Brasil nesse mês de semana. Ainda, né, Igor? Era jogo com time misto, né? Isso que eu ia falar também. O Ancelotti preferiu colocar o Ponte no lugar do Vitinho, que volta amanhã, né? Amanhã, no caso, nessa terça-feira, contra o jogo da Copa do Brasil. Ele preferiu ali meio que poupar o time. O time até correspondeu bem, né, cara? Mas eu acho que não soube ali neutralizar as trocas que o Corinthians fez. Né? Quando o Corinthians colocou ali os 4 titulares, mano, o Botafogo acabou que ficou meio que vendido no jogo. O Corinthians foi superior, mas não foi melhor, como o Nico falou. Nossa, amasso do Corinthians. Não achei que fosse tudo, mas eu acho que no final das contas o Botafogo acabou desperdiçando mais 2 pontos, como desperdiçou contra o Vitória. Né? Acho que tem sido esse o problema do Botafogo, né? A falta de pontaria, né? Ali, tudo bem que o Arthur Cabral tem marcado gols, mas o Botafogo, ele, cara, tem, assim, faltado muito capricho no último lance, na definição da jogada. Acho que faltou o Botafogo mais uma vez contra o Corinthians, e por isso a gente deixou mais 2 pontos pelo caminho, infelizmente. Poucos jogos aí, Igor, com o David Ancelotti no comando. O torcedor já consegue enxergar assim alguma lacuna que o time ainda tem, alguma deficiência que pode ser, né, corrigida, ou tem algum ponto forte que vocês destacam, porque é uma mudança de filosofia muito grande, cara, do Renato Paiva, que era um estilo mais reativo, o Ancelotti, que da escola, né, do seu pai, do Carlo Ancelotti, vai propor o Botafogo com um time que jogue mais com a bola, assim como o time jogava com o Arthur Jorge. Então, como vocês estão lidando assim com essa troca de filosofias e quais pontos o Botafogo deve melhorar para conquistar mais pontos e tentar pegar o pelotão da frente no Campeonato Brasileiro? Cara, acho que o Botafogo não toma muito gol, cara. O Botafogo ele toma muito gol, e muito gol bobo. Você vê que o gol do Memphis Depay são 5 jogadores ali do Botafogo na área. Ninguém, como sempre, marcando a sobra de bola. Acho que isso é característico do Botafogo já de anos. Anos que eu acompanho o Botafogo, sempre sobra a segunda bola para o jogador adversário ali na cabeça da área. Sempre sobra, né? Eu acho que o Botafogo ele tá sentindo falta disso também com a ausência do Gregory, né? Que ainda não foi preenchida pelo Danilo. Exatamente.
né? E também o Botafogo, acho que ele mudou também muito a postura dele. O Botafogo tá propondo mais o jogo, né? Com os desfalques, com o Savarino muito apagado. Acho que o principal desafio do Ancelotti nesse começo de trabalho agora, né, para essa sequência da temporada, é recuperar o Savarino, né, que é um jogador que é muito apagado. Eu acho que, assim, não comparando a qualidade dos elencos, é claro, mas como o próprio Flamengo, Samurai vai falar daqui a pouco, quando o Savarino tá baixo e o Arrascaeta tá baixo, o Botafogo e o Flamengo tem muita dificuldade para criar. Né? Tá sendo assim com o Botafogo, né? Eu vejo isso no Flamengo também. Eu acho que são esses os pontos de desafio do Ancelotti. Se o Samurai, né, como eu coloquei o Flamengo como exemplo, ele concorda comigo, mas acho que o Ancelotti tem esses desafios aí para poder segurar no Botafogo. E a torcida já tá impaciente com o Ancelotti, ô Igor? Cara, eu vou falar por mim, eu não tô impaciente, não. Eu fiquei impaciente quando veio o Renato Paiva. Desde o começo eu sabia que o trabalho ia dar errado e acabou que deu. Eu acho que a impaciência, né, ela impera no torcedor botafoguense já desde muito tempo, né? Eu acho que essa impaciência acabou ficando crônica e acontecem essas coisas. É o torcedor mais paciente do O Brasil. Renato Paiva ganhou na rodada, né? Pô. Agora ele pode jogar com 3 volantes, manda piadinha e tudo mais. Absurdo. Ganhou 2 seguidas, tá? Fortaleza. Ganhou bem do Bragantino. Tá com uma pompa danada. Ganhou do PSG, né? Não tem moral. Bora aí, Eu queria trazer uma coisa para falar com vocês aqui, que o Igor falou muito bem. O que aconteceu com o Savarino nessa temporada, né? Ele veio de um ano mágico e ele não conseguiu ainda apresentar o mesmo futebol esse ano. Realmente não tá rendendo. Parece um pouco o caso do Rafael Veiga também, no Palmeiras. Ele não tá conseguindo render, parece que não tá conseguindo eu acho que jogar da forma dele. Para fechar rapidinho aqui o assunto Botafogo, eu acho que, sabe por quê, cara? Os grandes estrelas, por exemplo, Veiga no Palmeiras, Arrascaeta no Flamengo, Savarino no Botafogo foram muito exigidos, né? É aquilo, não dá para você manter aquela régua lá em cima a todo momento. Né? Jogadores de alto nível, eles também oscilam. Eu acho que isso está acontecendo com esses 3 principais jogadores, eu acho que, assim, no futebol brasileiro no momento, né? Acho que do ano passado para cá, né? Eu acho que esse ano a página virou, tem bons jogadores jogando muita bola, né? Mas assim, não tem como manter aquela régua alta todos os jogos. Acho que o principal desafio, não só do Ancelotti, como do Felipe Luiz também, é recuperar o Arrascaeta. Mas o Arrascaeta ele é aquele cara que ele já tem essa, como a gente pode dizer, essa linha um pouco tênue, assim, sobe, desce. Uma montanha russa, né, vai cara? lá em cima, aí vai, isso. Ele já tem essa característica. Agora o Ancelotti vai ter que recuperar o Savarino. Agora passar a bola de volta para o Pedro aí para a gente seguir na nossa resenha. Só para complementar, perdão, João, eu acho que o Savarino, cara, ano passado ele teve, assim, se não o melhor ano da carreira dele, um dos melhores, porque ele é um excelente jogador, mas ele nas temporadas anteriores ele nunca performou como ano passado pelo Botafogo. Então eu acho que criou-se uma expectativa diferente da que ele normalmente entrega. Não, sem sacanagem. Eu realmente acho não, que. Só porque agora eu posso. Agora eu posso mostrar ela. Você não sabe quando o Fluminense ganhou. Eu falei, irmão, não é possível. Para o mundo que eu quero descer. Agora o Botafogo tem, eu posso mostrar ela também. Agora todo mundo tá em casa. Porque, pô, irmão. Foi de mãos dadas, Igor. Foi um ano outro, pô. Meu irmão, o mais incrível foi isso. Daqui a pouco você chega com o São Paulo. Acho que a terra ainda vai colapsar. 22, 23 e 24, né, cara? Exatamente, gente, 3 cariocas um atrás do outro. Assunto sensível aí para o nosso querido Serrano, então vamos continuar com o Botafogo aí dos vamos. Vamos falar disso não, que o Mundial já passou, né, e tal, não foi legal para ninguém, né? Famoso volta mundial, pô. E lendo aqui um destaque de Botafogo, tenho lido bastante sobre assédio, né, alguns jogadores que você poderia falar, propostas recusadas pelo Vitinho, pelo Arthur e também pelo Marlon Freitas. Cara, 3 jogadores importantes para o Botafogo. O Vitinho titular, né, que estava querendo aí, na verdade não estava querendo, o futebol inglês estava querendo trazer ele de volta. O Arthur também, que assim, eu acho que esse é até negociável, desde que o Botafogo reponha a altura ou jogador acima dele. E o Marlon Freitas, irmão, para mim não tem como negociar ele no momento. Acho que no jogo contra o Corinthians ele fez uma falta danada. Eu acho que se for para ele sair só no final da temporada, né, aí, porque é um jogador que tem uma importância nesse elenco,
não só técnica e taticamente, mas como liderança também. Então são 3 jogadores assim que eu não negociaria no momento. Eu, Igor, não negociaria. Não abriria a mão nesse momento da temporada. Uma coisa que muitos torcedores de Botafogo reclamam é essa questão de Botafogo vender muito, mas também não conseguir manter um elenco, é aquela questão, né, do trocar o pneu com o carro andando. Então é bom você ter um 11 inicial para poder dar entrosamento e dar um encaixe, né, nesse time. Exatamente. Muito importante. Até porque é disso que o Botafogo está precisando nesse momento. Entrosamento. É que é um trabalho que está só começando. Exato. Igor, para finalizar o Botafogo, o time agora, os times, né, viram a chave para a Copa do Brasil. O Botafogo enfrenta amanhã o RB Bragantino, no Newton Santos, 7 da noite. Você nem precisa perguntar, né? Estará lá mais uma vez. Então, seu comentário final aí sobre o que acha para o jogo de amanhã e se espera uma classificação do Fogão aí nessa oitava de final. Cara, espera a classificação, mas vai ser um jogo difícil, né, contra um adversário que vem bem no campeonato. É aquilo, né, cara? Tem que entrar atento a todo momento, que é um jogo de Copa, jogo eliminatório, é ida e volta. Mas vai decidir na casa do adversário, então tem que entrar ligado a todo momento, é um outro ritmo, né? Um outro jogo, é uma outra competição. E, ó, isso aqui tem que estar em dia, o elenco do Botafogo poder jogar bem e sair com a vitória. E a torcida acho que espera um time aguerrido mesmo, né? Porque já que poupou contra o Corinthians, os jogadores do Botafogo, o time do Botafogo, tem que pelo menos botar a raça ali, o coração ali, porque, né, estão descansados, né, cara? Concordo contigo, Rafael, concordo contigo. Rafael não, Samurai, Banzai. Não, concordo contigo. Não, cara, concordo com você, pô. Se poupou alguns jogadores, né, ali para poder descansar, é força máxima, né? Até porque o Botafogo também deve vir com força máxima amanhã. A única dúvida é se o Savarino começa entre os 11 iniciais ou não. É isso que a torcida espera. Agressividade. E me lembrou aqui um retrospecto positivo, cara, contra o Bragantino, pô, na campanha da Libertadores do ano passado, né, cara? Exatamente, né? Que a gente ganhou aqui, empatou lá, eu tava no jogo daqui. No jogo daqui, eu tava no Newton Santos. Jogo duro lá no final. Foi uma virada de chave, né, galera? Foi uma virada de chave. Traz boas recordações do Bragantino aí. Tomara que seja virada de chave aí pro Botafogo, cara. Tomara, vai ser, tenho certeza que vai ser. Esse negócio de poupar jogador é fogo, que joga a responsa por outro jogo. Eu lembro que o Renato, antes do jogo contra o Botafogo, poupou geral na Sul-Americana, foi lá, tomou uma taca de bola do Botafogo. Podia ter sido os 4-0. Foi aí só um, fica pior pra ele. Pra brincar no Brasileiro. Maravilha, gente. Esses foram os destaques do Fogão aí com o nosso querido Igor Melo, repórter aí, comentarista do Botafogo. E além daqui do Carioca Clássico, né, que a gente vai falar muito sobre o Fogão, sobre todos os times do Rio, os grandes, os menores também, como o Voltaço na Série B, que ganhou essa rodada, inclusive. E o Igor vai falar um pouco sobre o projeto dele também, o Informa Fogo. Fala aí, Igor. Galera que acompanha o Botafogo e quiser seguir, né, ficar ligado nas principais informações do Botafogo, só seguir lá no Instagram, o @Informe Botafogo, também no nosso canal no YouTube, que a gente está lá sempre atualizando diariamente, o nosso site, que é o www.informebotafogo.com. Então, galera botafoguense que está assistindo aqui esse episódio, primeiro episódio no Carioca Clássico, se quiser ficar bem informado sobre o Fogão, só chegar lá e seguir o Informe Botafogo nas redes sociais. Perfeito, meu amigo. Agora vamos passar para o Tricolor Laranjeiras, prosseguindo daí com o Brasileirão, com a rodada. Nosso querido João Marcelo, narrador, acompanhou o jogo e está preocupado, né, cara? Porque é mais uma derrota do Fluminense. Não foi uma sequência fácil, né? Porque você enfrentando o Cruzeiro ali brigando por liderança, Flamengo, que é um Fla-Flu sempre muito difícil, e tendo também Palmeiras e São Paulo na crescente com o Hernan Crespo, foi difícil para o Fluminense, né? Derrota por 3-1 no Morumbi aí. O Fluminense tentou reagir ali com o Samuel Xavier, mas tomou o gol do estreante Tapia, do São Paulo, ali, que definiu o placar. O Arboleda já havia feito o primeiro, o Ferreirinho o segundo. E, cara, João, tá preocupante a situação. Não estão chegando os nomes, muitos interesses, muita especulação. O Mário prometendo reforço, a torcida. Uma parte tá nervosa, na outra estava na FluFest ontem, curtindo o show do Belo, mas enfim. Não acho isso legal, não, mas dá o seu destaque aí, meu camarada, sobre o Fluminense ontem, a derrota no Morumbi, e sobre a situação de momento do Flusão. Pois é, Pedro, mais um jogo preocupante, né? O torcedor que se iludiu com o Mundial de Clubes vê um time
completamente perdido psicologicamente, o que, na verdade, na minha opinião, deveria acontecer o contrário, né? O clube deveria voltar mais forte do Mundial e não de cabeça baixa. Eu estive no jogo contra o Palmeiras e a linguagem dos caras era realmente de muita frustração. O Fábio depois deu uma entrevista, depois desse jogo, falando que não sabia o que estava acontecendo. Foi honesto, mas é preocupante, né? E contra o São Paulo foi mais um jogo sem muita criatividade, mais um jogo em que os centroavantes não conseguem fazer a diferença. A gente viu o Botafogo aí por muito tempo com o Igor Jesus voando, o Flamengo com o Pedro, né? O próprio Vasco com o Verratti, e o Germancano é um centroavante decisivo, mas a idade começa a pesar, a gente não pode esquecer que ele tem 37 anos, então não dá mais para depender de um Germancano para decidir os jogos, né? E o Fluminense se vê refém dessa falta de criatividade no meio-campo e se vê refém da bola aérea, principalmente, né? Porque quando perde o Inácio, que é um bom zagueiro, quem vem é o Manuel. E com todo respeito ao atleta, não tá no nível, né? Não tá no nível. Então, foi mais um jogo que o Fluminense tomou o gol de bola aérea e mais um jogo em que o Fluminense não se encontra, realmente não se encontra. O esquema de 3 zagueiros do Renato não funciona. 3 volantes, né? Falta criatividade. E a contratação mais cara da história do Fluminense, chamada Canóbio, é aquele atacante que não chuta, não dribla e não passa. Então, realmente complicada a situação do Fluminense. O 3-5-2 do Renato, que deu certo lá contra o Inter de Milão, né, contra os clubes europeus, ele tá achando que em jogos difíceis ele vai poder usar aquilo que vai dar certo, né? Pois é, mas aí ele eu acho que ele ainda... O Renato tem um histórico de ser teimoso, né? E eu acho que ele ainda não entendeu como as propostas são diferentes de uma competição para outra. Disputou contra 3 times muito fortes, realmente, o Flamengo, o Palmeiras e o Cruzeiro, mas eu acho que o que mais preocupa o torcedor não foi perder para times mais fortes, foi a falta de performance mesmo do time, que não consegue nem criar chances, uma postura muito apática mesmo, durante os jogos. Exato, e o Fluminense, nessa expectativa aí por reforço, né, teve um avanço pela questão do Vitinho, né, jogador do Flamengo, que parte da torcida tem saudade, uma maioria não muito, e também tem o Inestrosa, né, vindo do Atlético Nacional, tem também a questão do retorno do Nino, que seria importante ali, até para esse esquema que o Renato pensa ali com 3 zagueiros. Então, o que você pode comentar sobre os reforços aí que o Fluminense tem buscado no mercado? Pedro, o Vitinho vai ser um jogador complicado, porque antes mesmo de chegar, a torcida invadiu as redes sociais dele, uma enxurrada de não quero você aqui, não vem. Aí eu fico imaginando o ânimo do cara para aceitar a proposta do Fluminense, né? Mas, na verdade, o GE publicou hoje que tem times interessados lá da Arábia Saudita com propostas muito mais altas do que a do Fluminense. Inclusive, um clube brasileiro não revelado também tem interesse na contratação do Vitinho. Então, ficou uma situação Vasco, ali meio... Não é o Vasco. Sei não, hein? O histórico de contratação é semelhante. Alguém me falou, cara, que o salário do Vitinho ia ser tipo mais de 1 milhão, cara, ainda. É um salário milionário ainda do Vitinho, é chegar com pompa de craque, cara. Isso que eu ia falar, ele vem com status de craque e não é um jogador que, para mim, pelo menos, não é nem um pouco da altura do John Arias, né? Que era o craque do time. Não. Então isso é realmente preocupante. É o banco do Canóbio no máximo ali para mim, mano. Pior que o Canóbio, não dá para ser. A única coisa que o cara tem são cabelos loiros e olhos verdes, cara. De resto... teve até a galera tricolor aí, discutindo, brigando aí, fazendo um fuzuê aí, porque o Vasco, né, abriu negociação, abriu interesse no Nino, né, que jogou no Fluminense, né, cria do Fluminense, e oferecendo 5 milhões pro Dínamo lá, pro Zenit. Aí o Zenit foi pedir 8, e a torcida, não é possível que o Vasco vai trazer o Nino e o Mário não se mexe, né, cara? Não, e é uma verdade, né? Porque é uma contratação, assim, para quem gasta 30 milhões no Canóbio, mais ainda no Soteldo, você trazer um zagueiro do porte do Nino num valor ali, talvez 7 milhões de euros, eu não acho nenhum absurdo. É uma questão de investimento. O Mário Bittencourt tem feito um investimento muito ruim
muito ruim mesmo no Fluminense. Teve uma contratação que o Fluminense está tentando, que eu acho interessante, que é o Lucas Ribeiro, destaque do Mamelodi Sundowns no Mundial de Clubes. Esse sim eu acho um bom nome. Aí eu não vou reclamar do scout, não. Acho que viria para somar demais. Mas o Vitinho, principalmente com a informação do Samurai aí, salário de mais de 1 milhão, eu não sei vocês, mas ele não tem essa pompa de craque, não, para receber isso, não. Acho que também não vale 1 milhão, não, mano. Sei não, tenho certeza. Mas, ó, eu acho que é fake news esse negócio do Nino, que o Vasco não tem por hábito de pegar ídolos ou jogadores identificados com o Fluminense. Quem costuma fazer isso é o contrário, o Fluminense, né? Tem o Romário, Edmundo, Pedrinho, mais recentemente Rafael Goleiro, aí o Cano, né? Enfim, é o Fluminense que gosta de tirar os caras identificados com o Vasco. O contrário geralmente não acontece, não. De vez em quando dá certo, hein? Tem o Conca, tem o Cano, de vez em quando dá certo. Não, e no momento que o Fluminense perdeu o Ignacio machucado, né, cara? O Ignacio acho que vai ficar 6 a 8 semanas aí parado, né, cara? E é um jogo... Cara, o Inácio, ele infelizmente tem um ciclo. Chega, joga bem, faz jogos assim, com muita afirmação, lesiona. Depois ele volta e repete o mesmo ciclo. E é um jogador importante, é um bom zagueiro. Você disse muito bem no destaque inicial a questão do ataque também, né? O Everaldo já desde o Mundial não caiu na graça do torcedor, não vem correspondendo com gols. E agora voltou de empréstimo John Kennedy, né, cara? Então, como você enxerga o JK caído do Fluminense, né? Grande peça aí do título da Libertadores de 2023. Se ele pode atuar melhor ali como segundo atacante, como um falso 9, o que você considera aí do John Kennedy? Eu acho que o JK ele tem que vir da maneira que ele estava jogando lá no Pachuca, principalmente como segundo atacante. Eu acho que ele funciona bem ali. E se você olhar, o Fluminense, provavelmente ele não vai trazer um centroavante essa janela. Acho que isso já ficou nítido. E vai ser quase que forçado a jogar com o Everaldo e o Cano até o fim da temporada, né? E são dois jogadores sem muita mobilidade, então você pega o John Kennedy ali, que é mais rápido, mais driblador, pode dar um auxílio legal, tanto para o Germán quanto para o Everaldo. Vejo ele muito mais como segundo atacante no momento. Chuta, Everaldo! Ou não, né? Ou não, porque também quando ele chuta, eu não quero que ele chute. Estão falando que o Juninho tá à venda, se quiser levar. Não. Acho que eu vou deixar aí para vocês, Samurai. Tá bom, já tá bom. O Canobi, vocês estavam falando do Canobi, o Canobi tem um irmão gêmeo lá no Independente Del Valle. O camisa 77 lá, igualzinho. Igualzinho mesmo, igualzinho. Mas sabe fazer gol. Já não se aproxima do Canobi. Foi ele que fez no Vasco, não foi ele que fez no Vasco o gol? Foi. Nos 2 jogos. Fez. Pô, é o Mercado, não? Pô, não lembro o nome dele. É o camisa 77 lá do Del Valle. O Mercado é aquele que a gente compra o suco, né? Esse aí. Acho que ele meteu o gol no jogo de ida. O Mercado. Isso aí. Mas que não é esse lourinho, não. É outro, mano. O cara, pô, o salário dele só 50 né? 50 mil dólares para os padrões aqui de futebol brasileiro, pô, é nada. E o cara parece um bom atacante, né? Acho que vale a oportunidade de mercado. Para encerrar aqui o Flusão, João, o Fluminense então também vira a chave para a Copa do Brasil. Quarta-feira, jogo dificílimo no Beira-Rio contra o Internacional, às 9h30 da noite. Semana que vem a volta no Maracanã, onde também o Fluminense joga no sábado pelo Brasileiro contra o Grêmio. E a mesma pergunta que eu fiz para o Melo, faço para você. Qual é a consideração sobre esse jogo de quarta-feira? E se tem alguma esperança do Fluminense passar aí de fase? Cara, eu acho assim, tenho para mim que o Fluminense está numa fase de doping emocional. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que todo time, acho que todo mundo concorda com isso, quando entra para disputar um título e bota na cabeça que vai ganhar, vira outra coisa. É outra energia, é outro clima. E eu acho que o Fluminense sentiu muito perder esse Mundial. Acho que a galera estava engajada ali, estava tudo dando certo, tudo dava certo. Pô, Martinelli pegava a bola, estava na gaveta ali contra o Al-Hilal. Então, eu acho que o que o Fluminense mais precisa agora é sair desse doping emocional.
precisa mostrar o que é o Fluminense. É o Fluminense que jogou o Mundial, que chegou na semifinal, ou é esse Fluminense mesmo que está mostrando agora? Tem que mostrar a verdadeira face. E acho que o Renato é bom de grupo, é bom de elenco, ele tem que trabalhar isso ali internamente para poder buscar essa vitória, que vai ser muito difícil contra o Internacional lá no Beira-Rio. Um empate até já tá bom ali para tentar decidir no Maracanã. Acho que vai ser um jogo difícil, Pedro, mas tem que buscar, não tem jeito. E, pô, João, vai entrar um Fluminense de um Renato copeiro, né? O Renato é um cara copeiro, né, cara? Então acho que a expectativa pro Fluminense aí, pra torcida, pode ser alta aí, porque vai entrar um Fluminense diferente ali, acho que mais voltado pra Copas, que acho que é a especialidade do Renato Gaúcho, né, cara? Samurai, tu levantou um bom ponto aí, porque o Fluminense fez as melhores performances dele jogando mata-mata, né? Jogando você vê a Copa do Mundo, né? Então... pode ser que venha com outra proposta ali, talvez o jogo do Renato flua mais no mata-mata. Acho que eu já ouvi um muita gente falar que o Hexa ia vir com o Renato Gaúcho por causa dessa qualidade dele, cara, de disputar Copas, né, cara? Ele vai disputar a Copa e vai brincar no Brasileiro. Confia. Você acreditou nisso, não, né? Vai vir o Hexa do futebol, né? Aí, com direito à participação ao vivo do homem aí, ó. Tá pensando aqui. Porra, na rede ainda, filho. Perfeito. Não, e o Samurai, o meu destaque para finalizar o Fluminense seria esse mesmo. O Renato, um cara extremamente voltado, né, para Copas, para esses tiros curtos, para esse tiroteio, né, como o Igor Melo bem disse no Botafogo. Então, é uma chance do Fluminense aí salvar o ano, tendo ainda a Sul-Americana, onde o Fluminense enfrenta a América de Cali, né, da Colômbia. São caminhos aí para o Fluminense dar alegria para o seu torcedor nesse ano. João, muito obrigado. E falando em Beira-Rio, né, como a gente falou do jogo de quarta, a gente tem um amigo na bronca aí sobre o jogo de ontem, vamos falar sobre o Vasco. João, mas antes disso, além do Carioclássico, cara, informa o seu projeto aí para falar do Fluminense, para informar o seu tricolor. Cara, na verdade, eu tenho um projeto ali de... Pô, não tem muito objetivo, é falar de futebol no geral, falo do Fluminense, falo de todo mundo ali, da melhor forma possível, tento passar as notícias, passar os memes, os momentos, e tento narrar também, né? Tô buscando aí esse sonho. Então, quem quiser acompanhar lá, tem gol do Flamengo narrado, do Vasco, do Botafogo, do Fluminense, todos com muita emoção, sem clubismo. Então, quem quiser acompanhar lá, João Marcelo Narrador, vamos que vamos. Pô, tenta, você foi modesto, menino, moleque, você foi modesto, tenta. Pô, você é o futuro narrador, você é a futura geração, porra, da narração do futebol brasileiro, quiçá mundial, mano, João Marcelo. Porra, que isso, Samuel. Obrigado. Arruma mais Globo. Tá dando sopa aí, ó. Pô, esse moleque aí, porra, já falei, ele já sabe, eu já falei isso pra ele, pô. Estou disponível. Maravilha, gente. Então, esse foi o João Marcelo com a notícia do Flusão. Vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, vamos falar aí sobre o Vascão, que patrona com o Inter na rodada, e também sobre o Flamengo, né, que vence o Atlético Mineiro e aí tomou, né, a liderança do Cruzeiro e é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Voltamos já. Voltamos para o segundo bloco do nosso Carioclássico, o primeiro programa aí do nosso projeto Tá Nascendo de Torcedor para Torcedor, né? Um projeto aí voltado para os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro. Falamos aí no primeiro bloco sobre o Botafogo, falamos sobre o Fluminense aí com o Igor Melo e também com o João Marcelo. E chegou a hora dele, né? Do Gigante da Colina, do Vascão, que tá na bronca, que tá magoado, já tá alguns jogos sem vencer, vem de eliminação e discute muito, né, da arbitragem aí do jogo contra o Inter, 1-1 no Beira-Rio. O Vasco abrindo um placar com um belo gol do menino Ryan, batendo ali cruzado, tirando do goleiro Rocher. O Inter, ele bateu. O Inter já estava com um a mais no momento da expulsão polêmica do Léo Jardim, aí, que foi expulso, segundo a comissão, corretamente por cera. Porém, o Vasco ele apresentou um laudo agora no final da noite, dizendo que havia uma lesão sim. E sobre esse laudo, sobre o jogo, sobre o mando do Vasco, nosso querido Igor Serrano vai falar agora sobre. Fala aí, Igor. E aí, beleza? Pô, pro Vasco não tá nada beleza, né? Porque
as teses mais surreais acontecem com o Vasco na arbitragem, né? O camarada, ele tem uma visão de jogo que o goleiro que supostamente faz cera merece ser expulso. Mas aí ele só aplica essa tese dele contra o Vasco e no Brasileiro do ano passado contra o Criciúma, né? Ou seja, é curioso que o cara que tem essa visão, ele não aplique isso todo jogo que ele apita, né? Mas, enfim, isso aí a gente deixa para os bastidores. O curioso também é que hoje, ao contrário do que a comissão de arbitragem disse, né, e ratificou o entendimento do senhor Rodrigo Alves, o Vasco apresentou um exame feito pela a comissão do Vasco no Léo Jardim, que constatou, pasmem vocês, uma lesão, né? Então o Léo Jardim não estava fingindo, ele de fato estava lesionado. E até estava conversando com o amigo João um pouquinho antes do programa. Ele gosta muito de Super-Homem, né? Viu o filme do Super-Homem recentemente nos cinemas, que aliás é bem legal, né? Quem não viu, confira. Comenta aí, muito legal. Muito legal, e a trilha sonora também é muito boa, né? Tem o desfecho lá com a trilha sonora lá do Iggy Pop, muito legal. Se o árbitro de ontem fosse o Super-Homem, não teria expulsado o Léo Jardim, porque com a visão de raio-x dele, teria visto lá que o Léo Jardim estava de fato lesionado. Mas falando sobre o jogo, é complicado, né, a gente falar que o Vasco vem jogando bem e os resultados não vêm aparecendo, né? Mas é nítida a evolução do Vasco com o Fernando Diniz. O Vasco vem criando chances, só que a eficácia do Vasco não é alta, né? Ao mesmo tempo que cria muito, não tem sido efetivo. Ontem o Verratti fez uma das suas piores partidas com a camisa do Vasco e acabou, né, infelizmente, dando uma assistência para o Carboneiro, né, depois da fatídica expulsão aí do Léo Jardim, né? E a gente vale sempre destacar, né, que a experiência aí da arbitragem ontem no jogo do Vasco interferiu diretamente no resultado, né? Porque o gol do Internacional sai 5 minutos depois do Léo Jardim ter sido expulso, né? Com o goleiro reserva do Vasco, que é um bom goleiro, né? Tem passagens por vários times, entre eles a Roma da Itália, mas que goleiro a gente sabe, né? Precisa jogar para ter ritmo, né? Primeiro chute que foi ali no gol e aceitou, né? Mas o Vasco vem jogando bem, mas a fase não tem ajudado, né? Os jogadores estão muito pressionados. Recentemente teve invasão de CT lá, conversa, né? A diretoria convidou o pessoal da Força Jovem, né, lá para conversar. O João Vitor, que vem acumulando falhas, não soube também responder as críticas que vem recebendo da melhor forma. Aquilo não pegou muito bem com a torcida. Então, assim, é complicado a eliminação pro Del Valle na Sul-Americana, da forma que foi. E agora temos aí a Copa do Brasil no horizonte. O Vasco, com esse elenco curto que tem, não dá para poupar jogadores, né? Porque na outra semana tem jogo contra o Mirassol, surpresa, podemos dizer assim, né? Sensação aí do campeonato, fora de casa. E o Vasco não pode desperdiçar pontos, né? Tá com esse empate de ontem apenas um ponto fora da zona de rebaixamento. Então, infelizmente, o vascaíno precisa estar com o seu cardiologista e o remédio de pressão em dia. Como você bem citou, né, o Vasco está em 16º colocado, um ponto, né, se não me engano, acima da zona de rebaixamento, o mesmo ponto que o Santos, que empatou com o Sport na rodada lá na Ilha do Retiro. Um jogo até engraçado, né? Fizeram máscara pro Neymar, fizeram toda uma algazarra, mas ainda assim o Sport com 2-0, 1 a mais, tomou o empate do Santos. E, cara, como isso pode abalar, né, a confiança dos jogadores, né, nesse momento ruim do Vasco, onde você bem disse, tá tendo desempenho, mas a gente não está acompanhando o desempenho. A gente sabe que o Diniz, né, o João sabe muito, até melhor que a gente, é um cara que desempenha bem por onde passa, mas às vezes o resultado questiona muito o trabalho dele. Eu lembro do início do trabalho do Diniz no Fluminense até o time engrenar e rumar ao título. Tinha muito disso, né, João? O time do Diniz no Fluminense criava muitas chances e nem sempre vencia os jogos. E aí
como o Diniz provoca, né, reações antagônicas, né, tanto em torcedores quanto na crítica especializada, né, ou pessoas adoram ou detestam o trabalho dele, né, e parece que fica ali só esperando dar errado para falar, tá vendo, a saída de bola com o goleiro, não sei o que e tal. Muita gente ficava batendo nessa tecla do Diniz no início do trabalho do Fluminense, né, que, olha só, isso não vai dar certo, né, e tal, e acabou que, mesmo com um time ali de veteranos e tal, o Fluminense surpreendeu com o Diniz, né. Eu, quando o Diniz chegou ao Vasco, eu disse em outra oportunidade, outro programa que eu tive a oportunidade de participar, que o Diniz era o nome certo na hora errada, né? O Diniz talvez tivesse chegado no início do ano, né, para montar elenco, fazer pré-temporada, eu acho que o Vasco estaria hoje numa situação menos complicada que ele está. Agora, no meio da temporada, insiste no Carille, que tem ideias completamente opostas à do Diniz e tal, e troca para o Diniz. Enfim, eu gosto do trabalho dele, eu acho muito boa a forma dele pensar futebol, é totalmente diferente do que a gente está acostumado, né? E nos últimos anos a gente já praticamente se acostumou no futebol brasileiro a ver jogo reativo, né, e tal, ganhar por 1-0, fechadinho, no contra-ataque e tal, e o Diniz tenta fazer os times dele jogarem, fazer um futebol vistoso, né? Eu gosto muito de ver isso no Vasco. O problema é que nem sempre também o material humano colabora, né? Você, às vezes, quer fazer a Holanda de 74, com a galera do bairro, né, e tal. Então, assim, é difícil. Exato, meu amigo. Então, falando sobre os próximos jogos do Vasco aí, você bem citou o Mirassol, né, que é o jogo do sábado, se não me engano, do Vasco, um jogo importantíssimo, onde o Vasco precisa de pontos para sair dessa situação. Porém, assim como os outros clubes do Rio, o Vasco também sai na Copa do Brasil e tem um jogo considerado difícil, né? Jogar no Nordeste nunca é fácil. E o Vasco pega o CSA no estádio Rei Pelé, quarta-feira, às 7 da noite. Então, as suas impressões aí, onde o Vasco pode chegar nessa Copa do Brasil e o que falar desse jogo contra o CSA? Olha, o CSA acabou de trocar de treinador, né? Então, talvez isso possa ser um trunfo aí para o Vasco de tá com o time iniciando um trabalho. Jogar fora de casa é sempre complicado, mas o Vasco não pode abrir mão da Copa do Brasil e nem do Brasileiro. A Copa do Brasil, além de ser uma possibilidade de título, tem a questão da premiação, né? Que infelizmente para a situação do Vasco em recuperação judicial no momento, a premiação vem muito bem a calhar, né? Então tem que ir para cima para passar de fase, poder, né, somar essa premiação aí e auxiliar nas finanças do clube, né, em frangalhos aí. E hoje foi noticiado que teve um avanço em possíveis investidores para a compra do potencial construtivo, né, da reforma de São Januário, que viria muito bem a calhar. O Vasco está tentando também antecipar o recebimento das vendas do Orejano e do Clayton, né, que teve uma passagem aí meteórica pelo Vasco, que uma vez que o Vasco se encontra em recuperação judicial, né, ele não pode tomar essa medida sem autorização da Justiça, né? Então, a conferir as cenas dos próximos capítulos, mas não querendo menosprezar o CSA, né? Eu acho que dá para passar. Vamos ver aí. E eu imagino que o Diniz não vá também colocar força máxima, né? Vai conversar com a fisiologia para ver ali quem aguenta jogar agora do meio de semana e no sábado contra o Mirassol. E provavelmente o Léo Jardim não estará no jogo de amanhã contra o CSA, tendo em vista a notícia da lesão confirmada hoje, né? Que só o senhor Rodrigo Alves não viu. Era cera, né? Segundo nossa arbitragem brasileira. Porra. Agora, será que o árbitro, obviamente, ele não é médico, pô, não tem por que ele ficar adivinhando
o certo seria ele chamar o médico para atender e depois acrescer 10, 15, 20, 30 minutos de acréscimo. Mas se ele for parar, os árbitros, na verdade, forem julgar, vamos supor que o Léo Jardim não tivesse machucado ali ou não tivesse apontado essa lesão, será que ele teria que, o árbitro, né, os árbitros teriam que punir quando você julga que o jogador ele está machucado ou não, ou tem que dar o acréscimo? Vocês acham que ele errou, acertou ali? Como é que foi? Deixa eu até puxar esse bonde aí, que eu vou te falar. Eu sou muito contra cera de goleiro, cera de jogador, cera de todo mundo. Acho que o cartão você pode usar para controlar o jogo. Eu acho que hoje também saíram várias formas na imprensa de tentar justificar essa expulsão do Léo Jardim, falando que é o segundo jogador com mais tempo ali de bola parada e tal. Cara, eu acho que, de boa, assim, é para controlar, mas eu acho que, mais uma vez, a arbitragem quis chamar protagonismo no jogo para ela e quis aparecer. E poderia ter crescido mais tempo ali, ó, os acréscimos e tal. Tem total poder para fazer isso. Eu acho que foi desnecessário, né? Mas eu acho que é aquilo. A regra foi aplicada, ok, beleza. Acho que vale para Chico, vale para Francisco também. Tem que todo mundo universalizar isso, aplicar nos jogos. E se eles tiverem que dar vermelho toda a cera de goleiro, não tá no gibi, né, cara? E o... Pô, meu filho aqui. Grande E o... Esse é o cara, comentarista grande mirim. Miguel, o É o brabo. Mig comentarista mirim. E, cara, meu saudoso sogro, ele sempre falava assim, a partir do momento em que os árbitros começassem a dar acréscimos para todo jogador que ficar fazendo cera, tipo, no final do jogo, a gente chega lá, dá 15 minutos de acréscimo, os caras vão parar com isso, cara. Os caras vão parar com isso. Chega lá, meu irmão, 15, 18 minutos de acréscimo. Mas por quê? Porque você ficou lá parado lá. Assina embaixo, entendeu? Ficou samurai. parado lá esperando lá. Eu não quis fazer cera. Agora Eu eu vi vou até dar. uma parada Você na ficou internet 3 minutos também. parado, eu vou Embaixo. dar 6 de acréscimo. Se a Mas cera parece que for eu acho que há punida, um consenso para que isso não aconteça também, né, cara? se for punido Eu vi uma parada na corretamente, internet se der o também que é tempo. maneira. Pode falar, João. Não, se der o tempo Não, correto, ninguém vai fazer mais. É simples. Exatamente. Tem que crescer, cara. Tem que Exatamente. crescer. Não, eu vi uma parada, uma proposta também, né? Tipo assim, de diminuir o tempo de jogo para 30 minutos, e a cada momento que parasse o jogo, o relógio parava também. Irmão, ia acabar a cera. Ia acabar. Mas aí é claro que ia mexer em todas as paradas, tudo, essa é uma parada muito mais, como é que eu posso dizer, mais difícil de acontecer. Mas para parar a cera, alguma coisa tem que ser feita. Agora, se ele vai ter peito para fazer isso nas próximas rodadas, eu quero ver. Eu duvido. Duvido. E digo mais. Se fosse o contrário, ele não faria. E só para encerrar, assim, eu acho que o árbitro ele tem exata noção do que ele está fazendo. Em outros casos, por exemplo, quando um jogador já tem amarelo e faz uma falta que não é absurda, uma falta ali que poderia gerar um segundo amarelo, dependendo de como está a dinâmica do jogo, ele às vezes não expulsa o cara. Vai prejudicar a equipe vai ficar, sei lá, o jogo inteiro com a menos e tal. O árbitro às vezes faz essa leitura de tipo, ele não vai aplicar a regra, né, que seria tipo punir com cartão amarelo, que está previsto, para não prejudicar determinado time. Quando ele resolve expulsar o goleiro do time, né, faltando poucos minutos para acabar o jogo, no campo adversário, né, beneficiando em tese o time da casa, sei lá, eu acho que foi surreal, assim, não só do quesito que a gente está falando de aplicar a regra, estava punindo a cera ou não, da total falta desse feeling, tipo assim, nitidamente ele prejudicou o Vasco ali com a decisão dele, e volto a falar o que eu disse no início, ele não toma essa decisão em todos os jogos que ele apita, ele aplicou ontem contra o Vasco e contra o Criciúma no passado, então assim, é difícil de você defender a medida que ele tomou, a própria comissão de arbitragem tentou, e hoje o Vasco mostrou que o Léo Jardim de fato estava lesionado. E ele estava ali esperando o atendimento, né? Tinha membro da comissão técnica do Vasco ali pronto para atendê-lo, e ele não deixou o Léo Jardim receber o atendimento médico. Enfim, coisas que só acontecem com o Vasco. Trocou coisas que só acontecem para o Botafogo para coisas que só acontecem com o Vasco. Mais um capítulo. Muito bem, galera. Então, esses foram os destaques do Vascão aí com o nosso querido Igor Serrano.
Próximo assunto será o nosso querido Samurai, né? Falar do líder do campeonato aí. Mas vamos falar também com o Serrano sobre o projeto dele, né? Para falar um pouco de futebol. O Serrano, que muitos não sabem, tem um livro falando sobre racismo no futebol, muito bem autorado por ele. Então, Serrano, dá seus destaques finais aí para poder a gente seguir com o projeto. Destaque finais, o Vasco é para quem acredita e para quem tem um bom cardiologista, né, em dia, né? E sobre aí os projetos paralelos, eu tenho esse livro, que é o Racismo no Futebol Brasileiro, que em uma vida não tão distante eu fui advogado e esse livro foi meu trabalho de conclusão de curso lá da pós-graduação em Direito Esportivo que eu fiz. Ele tem os meus direitos autorais revertidos para o Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Então, quem adquirir ele está contribuindo para a continuidade dos trabalhos do Observatório. E, além desse livro, eu tenho também um livro sobre o título da Copa do Brasil do Vasco aí de 2011. E tenho essa página aí, o perfil aí, Desassossego, que lá eu tento trazer um pouco desse meu olhar inquieto sobre o mundo para diversos temas, sobre esporte, cultura, temas sociais, com bastante informação. E a galera que entrar lá acho que vai curtir. Perfeito, meu camarada. Esses foram os destaques do Vasco aí, com o nosso querido Igor Serrano. E agora, falando sobre o último dos 4 grandes que jogaram na rodada. Flamengo 1, 0 Atlético Mineiro, gol de Léo Ortiz de cabeça, um cabeçaço, após falta colada por Luiz Araújo. Aquele jargão, né, meu querido Banzai? Deixou chegar... Esquece, né? Segue o líder. Um jogo a menos, né? Flamengo ontem fez um jogo também difícil, né? Aquilo que o Igor estava falando, quando o Arrascaeta não vai bem, o time também vai mais ou menos, né? Pô, tem que destacar a defesa mais importante do ano que fez o Varela, né? Pô, ainda saiu hoje, ele deu uma explicação, ele gingou para um lado, né? Para enganar o Rony ali, depois ele acabou caindo ali para o lado esquerdo dele ali. É defesa ou gol perdido? Pô, não, ali foi defesa, pô. O Rony tá com o salário atrasado, né? Os caras deram a zoada, mas ali eu acho que o Varela foi feliz ali. Pra mim, quando eu vi o lance, eu falei, cara, adivinhou o canto. Mas você vê ele gingando por um lado assim, fingindo que vai... Não sei se o Rony viu também, mas o que importa é que o Varela salvou ali, porque se o Atlético Mineiro faz 1-0 ali, cara, ia ser um jogo mais difícil, né? Porque o Atlético eu acho que o Rony olhou pra baixo e nem viu, chutou, né, quase cara? que ele chuta pra fora. Quase chuta para fora, mas aquele momento do jogo ali foi importante ali, que se o Flamengo toma aquele gol do Atlético ali, ia complicar muito, né? E o que vem falando, né? Por exemplo, o Flamengo já, segundo ou terceiro jogo seguido, já que o Flamengo vem resolvendo, né, os jogos aí na bola parada, né? Então o Léo Ortiz fez ontem, né, um gol aí de bola parada, onde o time ali não estava conseguindo resolver, né? Não estava conseguindo chutar, o Atlético fechado, marcando bem também ali, e acabou salvando ali com gol de cabeça ali do Léo Ortiz, foi muito feliz na cabeçada e nas substituições que o Felipe Luiz fez, né, cara? Porque quem bateu a falta foi o Luiz Araújo ali, né? Botou na cabeça dele ali, testou com força, um golaço. Maravilha, meu camarada. O Flamengo vencendo então, Atlético Mineiro por 1-0. Terá o replay, né, no Maracanã na quinta-feira. Jogo válido pela Copa do Brasil, né? Um jogo que o flamenguista tem um grande carinho, né, de recordações de jogos recentes aí, do 2022. Aquele jogo lá do inferno do Gabigol. Teve também, né, o gol do Plata no passado, pela final. E o que você espera aí do Flamengo nessa nova fase aí, agora chegando com grandes reforços, né, vindo da Europa, como Samuel Lino, como Saúl Ñíguez, como Emerson Royal, e o Carrascal chegando quarta-feira também. E para aqueles repórteres... Rapidinho, foi mal, Samurai. Tu esqueceu de mencionar o jogo contra o Atlético de 81, né? Que teve o reforço lá do Wright. Por causa desse jogo aí, o Atlético Mineiro acha que o maior rival deles é o Flamengo. Vai achando. Ontem, mais uma vez, eles cantaram de pintinho no Maracanã. E quinta-feira agora tem mais um jogo, né, cara? E para quem estava reclamando que é uma falta de respeito com o Brasil, essas contratações que o Flamengo está fazendo, irmão, vai se preparando porque vem mais. Amanhã está desembarcando Samuel Lino no Rio de Janeiro para assinar com o Flamengo. E, enfim, a novela chegou ao fim com o Dínamo,
E na quarta-feira desembarca Jorge Carrascal, que está aí para ser um substituto, né? Ou que vai revezar ali com a Arrascaeta ali, que também já vem sofrendo um pouquinho com a parte física, já não consegue entregar mais tanto como ele sempre entregou ali em 2019, 2020, durante os jogos, com muita sequência de jogos, né? Então, para aqueles que estão nervosos, ansiosos e com medo, se preparem, fiquem desesperados de verdade, porque além deles, eu acho que ainda vem mais uma cereja do bolo aí. Estão falando até no Paquetá, tá? Estão falando em Ô, Lucas Samurai, Paquetá aí. aprender a Então, brincar, pô. Aprender a brincar, calma. Segura aí, pô. estão falando em Lucas Paquetá. E agora a dor de cabeça vai ficar com o Felipe Luiz, né? Pulgar, Jorginho, Saul, próprio Alan, não estou falando que vai ser titular, mas o Alan nesses últimos jogos fez grandes jogos, cara. O Alan teve grandes atuações nesses últimos jogos aí que ele teve oportunidade desde a lesão do Pulgar. Agora o próprio Saul, né, cara, que joga de primeiro, joga de segundo, gosta de chegar mais na frente, joga ali um pouquinho na função da Arrascaeta, na do Gerson ali também pelo lado direito, né, um meio-campo que gosta de chegar na área. Ele mesmo falou que gosta de chegar na área para fazer os gols ali. Então, acho que promete, né? E o Perfeito, meu Pedro, amigo. sai ou não sai? Quem? O Pedro. Pedro não. O Pedro não vai sair. Eu acho que já ficou tudo Tá. resolvido ali. O Pedro fica, esse fica. Mas o 9 do Hexa que você tá falando, eu acho que ele não sai mais, não. Ele já acertou com o Felipe Luiz ali. É um ativo do clube né? Eu acho que quem tinha que falar. Fala, Igão, fala, Igão. Não, só uma correção aqui para quem tá assistindo o programa, que o nosso amigo Samurai se equivocou. O 9 do Hexa se chama Igor Jesus, tá, pessoal? Só para tá tudo em casa aqui. Também. Igor Nome de Jesus e craque. Pedro no ataque ia ser. Nome de craque, mano. Todo Igor é brabo, meu irmão. Não sei por quê. Eu confio. Igor Jesus certeza. e Pedro, eu confio. Mas, obviamente, o Igor Jesus está numa fase brilhante aí, né? Mas o Pedro, eu acho que não sai mais, cara. Agora ele já teve a sequência aí. Eu acho que já ficou tudo resolvido lá dentro do Flamengo, né? Entre Felipe Luiz, os jogadores, o próprio Pedro aí. Eu acho que ele só não perdoou ainda foi o nosso dirigente, José Boto, lá, que quem foi, né? Quem causou desde o início isso tudo aí, vazando aquela informação, né? Suposta vazação de informação. Todo mundo fala que é ele, que foi ele que vazou. Eu acho que ele só não se acertou ainda aí com o José Boto, mas com o Felipe Luiz, com o time, tá tudo resolvido. Ele vem correndo, vem entregando. Ontem, inclusive, né, entregou muito. No jogo anterior a esse, ele foi um dos destaques aí no tal do GPS. Né? Então, acho que tá tudo resolvido aí. O Pedro voltando aí com força total aí, voltado diretamente pro Flamengo, né? E só uma pequena correção, o Igor Jesus ele está numa fase abençoada, né? Que ele é Jesus. Pô, mas o Igor Jesus, cara, o pivô do Igor Jesus, pra mim, é fantástico. Cara. Vocês estão esquecendo do Everaldo, rapaziada. Everaldo. Ah, não. Ela, o programa vai cair. Agora o YouTube vai derrubar o programa. Não é possível. Isso é uma ofensa gratuita e desnecessária. Assim o programa vai de Vasco, pô. Não tem como. Aí é demais, aí é demais. Vale lembrar que pro jogo de domingo... O programa não termina nunca. O Pedro tomou terceiro amarelo, né? Não enfrenta o Ceará domingo no Castelão. Exatamente. Agora tá sem o Pedro. Eu acho que o Felipe Luiz vai jogar com aquele esquema que ele vinha jogando bastante, né? Jogou bastante no Mundial ali, com o Bruno Henrique de atacante ali, né? Usando aqueles atacantes que fazem aquela pressão na marcação ali na frente ali. Eu acho que o Felipe Luiz vai optar por esse esquema aí. É um esquema que o Flamengo já está adaptado a jogar. Os próprios jogadores também já estão né, voltados para esse esquema. Então, eu acho que não vai ter problema. O Flamengo vai para dentro e é isso. O Flamengo agora, né, joga com o Ceará, que venceu o Cruzeiro, né, e que deu oportunidade de a gente assumir liderança aí, 2 pontos na frente e com um jogo a menos ainda, né? Então, pô, que o Flamengo não flamengue, pô, contra o Ceará aí a gente consiga fazer um grande jogo aí, buscar um resultado contra o Ceará também, que também não é nenhum bicho de 7 cabeças jogar contra o Ceará lá, a gente já está cansado de jogar e que a gente consiga mais 3 pontos aí e avançar, né, botar alguns pontos na frente aí. Meu querido Próxima Gonzaga, contratação. Foi mal. Próxima contratação do Flamengo é o Oblak, que agora só tá vindo os amigos do Felipe Luiz lá do Atlético de Madrid, né?
Agora dá para vir o Paquetá, né? Maravilha. Eu vou pedir seu destaque final, Banzai, e junto dele uma pergunta. Muito se fala no Flamengo sobre questão de priorizar campeonato, né? Tinha muito falado na época da Liberta, como o Flamengo não fez uma boa campanha na fase de grupos. O que você, como torcedor, enxerga isso no torcedor médio rubro-negro? Tem essa questão de priorizar campeonato? O Flamengo deveria mesclar o time quinta-feira, força máxima em qualquer jogo? Cara, agora eu acho que não tem muito o que priorizar, né? O Flamengo agora tá com um elenco aí que consegue botar um time muito competitivo nas 3 competições, cara. E eu não vejo, vou te falar, sendo sincero, se o Flamengo não beliscar 1, 2 títulos desses 3 principais aí que tá disputando, cara, vai ser difícil, entendeu? Eu acho que o Flamengo chega para brigar pelos três títulos depois dessas contratações que Banzai, estão chegando aí. Obviamente, se Saúl chegar em forma jogando, né? Pô, se isso que eu ia perguntar. o Se próprio o Samuel Lino, Flamengo. né? Não, foi mal, Banzai. Se o Flamengo não conquistar um título esse ano, seria um vexame, uma vergonha, uma parada assim, na tua opinião? Pô, eu acho que no mínimo é um vexame, cara. É um vexame. Ano passado, assim, o Flamengo ano passado conquistou a Copa do Brasil, né? O Botafogo conquistou a Libertadores, o Brasileiro, mas eu acho que o Flamengo tem que beliscar. Até pelo investimento que fez, se o Flamengo, pelo orçamento que o Flamengo faz ali, que a diretoria faz, beliscando alguma coisa, cara. Acho que se não beliscar, ficaria um clima ruim ali para José Boto, para o próprio BAP, que vem sendo questionado, tanto o José Boto quanto o BAP vem sendo questionados em algumas situações ali. Eu acho que seria algo assim vexatório, né? Vamos dizer assim, mas seria algo bem abaixo assim do esperado, tanto para a torcida quanto para a diretoria. Alguma coisa tem que beliscar. Ainda mais agora, né, cara? O investimento que o Flamengo fez aí, Jorginho, Saúl, pô, Samuel Lino, maior contratação. O Flamengo tira o Samuel Lino do Atlético de Madrid no auge, né? Paga 22 milhões de euros e tira o Samuel Lino no auge da idade dele, no auge de futebol, com propostas de grandes clubes da Europa, e ele opta por vir para o Flamengo. Então, isso é um marco também, né, cara? Então, a esperança aí é que o Flamengo consiga beliscar pelo menos 1 ou 2 aí. Quem sabe uma tríplice coroa pro Mengão esse ano, hein, Pedrão? O pessoal já não curtiu muito essa ideia, não, aí, ó. Serrano, João, já não gostaram muito dessa ideia, não. Tá Mas é isso maluco? Eu aí. ralo do Rio de Janeiro. Vou viajar para outro canto. Sonhar é de graça, né? Custa nada, pô, custa nada. Vai que. Meu querido Banzai, muito obrigado pelos destaques do Flamengo. Fala um pouco também sobre o seu projeto também, o Samurai Rubro Negro, sempre comentando o que é melhor no Rubro Negro aí durante o dia a dia. É isso aí, Samurai Rubro Negro, lá nas redes sociais, no Instagram. Canal do Migol também lá no YouTube, lá, né? O meu filho Mig, comentarista Mirim, também faz uns videozinhos através dele que criou-se o Samurai Rubro Negro. Então, um hobby que virou um projeto, eu estou muito feliz, estou muito animado, entusiasmado para fazer isso acontecer. E, pô, só tenho a agradecer a todo mundo aí. Tamo junto, Samurai Rubro Negro, o Banzai tá aí, e aquele de sempre. Ó, e antes de qualquer coisa, se você não se inscrever nesse canal, se você não der um like, se você não seguir a rapaziada que vos fala aqui, ó, além do vermelho, o Vascaíno vai ser rebaixado para a Série B. O Tricolor vai ter que voltar para a Série B para pagar a Série B, porque pulou da C para A. O Botafoguense, eu já estou sabendo que o John Textor vai vender o Botafogo. Então, Botafoguense, se inscreve nesse canal, dá o like. Se não, o John Textor falou que vai vender. E flamenguista também. Se não seguir, se não se inscrever, ó, estão falando que o Flamengo vai cair para a Série B pela primeira vez, ó. Então segue aí, se inscreve. Tamo junto, ó. Arigatô. Banzai, meu querido. Então, galera, falamos um pouco sobre os 4 grandes clubes do Rio aí, os destaques, um pouquinho da rodada do Brasileiro, falando também sobre a Copa do Brasil. Porém, acharam que acabou o programa, né? Negativo. Preparamos um tópico especial aí, falando sobre ainda os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro, porém, sobre jogadores, figuras, dirigentes, técnicos, pessoas que ajudaram na história dos 4 grandes clubes do Rio.
Então, no próximo bloco, você acompanha um pouco da resenha sobre esse tópico especial que eu preparamos para vocês, tá bom? Agora, se você não seguir o YouTube, se não seguir o Instagram, você não vai poder acompanhar, valeu? É no próximo bloco. Não, duvido que não vão se inscrever, irmão. Depois disso, eu duvido, irmão. Voltando então com o nosso Carioca Clássico, programa de torcedor para torcedor. Tem Botafogo, tem o Fluminense, tem Vasco, tem Flamengo. Tem gente aqui feliz, tem gente triste com o seu time, mas todo mundo apaixonado. E agora vamos falar sobre o tópico especial. O que é o tópico especial? Todo programa vai ter um tópico para falar sobre algum assunto diferenciado. Claro, respeitando o assunto que é os 4 grandes clubes do Rio. Porém, o tópico desse programa escolhido, de estreia, foi alguma figura importante para os nossos integrantes aí, para o Igor, para o Melo, para o Serrano, para o Banzai, para o João. Figuras marcantes que passaram pelos 4 clubes do Rio. É difícil, é uma lista bem seleta, porém separamos aí alguns nomes. Alguém tem algum nome inicial aí? Diego Souza, jogando os 4. E jogou bola, hein? Esse jogou bola. Jogou bola. Um dos gols mais bonitos que eu vi no estádio foi Vasco e Lanús pela Libertadores 2012, Diego Souza. Que golaço. Inclusive, foi ele que Pode falar, Rafael. Foi ele que perdeu aquele gol contra o Corinthians, não? Não, mas esse aí é outra história, é para outro programa. Foi outro Diego Souza ou foi o mesmo? Foi outro. Aliás, cara, inclusive... Não, só para massacrar mais um pouquinho o Serrano, eu lembro de um Botafogo e o Vasco em 2019, 1-0 Botafogo, golaço do Diego Souza, cruzamento, matou na caixa. Cara, olha só. Ele era brabo. Vocês sabem que tem uma teoria... O Serrano esperou esse tempo todo para falar do Diego Souza. Vocês já acabaram com o ânimo do cara. O Vascaíno não tem paz, cara. Como é que pode, cara? Vocês sabem que tem uma teoria que tudo de ruim que aconteceu nos últimos anos no planeta foi ali naquele lance do Diego Souza com o Cássio, né? Foi meio que a caixa de Pandora do universo. Se aquela bola tivesse entrado, meu irmão, não tinha acontecido pandemia, não tinha acontecido nada, guerra aí na Ucrânia. É isso aí. Saca. Ó, Beto Cachaça também, ó. Beto Cachaça jogou nos 4. Cria do Botafogo, campeão Beto brasileiro Cachaça pelo que, Botafogo. inclusive, no ano que foi campeão brasileiro, no ano seguinte, ele veio aqui, cara, no prédio que eu tô morando agora, depois de anos. Vocês veem como é que, irmão. Ele chegou na seleção pelo Botafogo, né, cara? Foi trocado por pare de chuteira, mano. Como é que pode? Você lembra? Queria lembrar de um momento icônico do Diego Souza fazendo gol em cima do Flamengo no Maracanã pelo Sport, mostrando 87 da camisa dele. Esse é muito louco, meu. Esse é muito doido, na moral. Personagem que é o futebol carioca, mesmo. Esse é um bom tema para um programa, hein? 87. Isso aí é um do Sport ou do Flamengo? Esse é moral. Deixa isso para as próximas edições do Carioca Clássico. O Beto Cachaça foi tricampeão carioca pelo Flamengo, campeão da Mercosul, da Copa dos Campeões. O jogador também, cara, é icônico também, né? Icônico assim. A gente pode falar que foi um personagem também no futebol carioca, Renato Silva. Zagueiro. Jogou pro Botafogo, Fluminense, Flamengo e Vasco. Né? Que, inclusive, como eu falei aqui em off com vocês, foi um dos caras que fez um dos gols que eu mais comemorei do Botafogo na final da Taça Rio em 2008. 1-0 o Botafogo, ele fez o gol aos 36. A partida terminou aos 46. 48, se eu não me engano. Meu irmão, foram os 10, 12 minutos mais longos da minha vida no Maracanã. Parece que o tempo não passava, mas deu tudo certo, graças a Deus. Eu gostei dele no Flamengo também, cara. Eu gostei do Renato Silva no Flamengo. Foi um bom zagueiro, cara. Renato Silva, que foi zagueiro do Vasco na Libertadores 2012, fazendo dupla com o Poçante e Rodolfo. Sempre bom lembrar também de Leonardo Moura, ídolo do Flamengo, mas que os filhos não resistiram a essa camisa aqui, ó. Não resistiram às três cores que traduzem tradição. Eu acho que o tal do Léo Moura tem um pezinho ali pro lado tricolor, hein? Rapaz, tem muita gente que deixou o Léo Moura de enxergar o Léo Moura como ídolo depois dessa saída dele do Flamengo aí, cara.
Muita gente Cara, que tinha o ele Léo também Moura, falou pô, Léo muita. Moura é Ele ídolo, cara. acabou falando demais, né? Também. Lembra que ele falou que a camisa Exatamente. pesava e tal, naquele estudo do Grêmio, ele acabou falando mais que o necessário, mais que a boca deveria falar. Aí é Exatamente, complicado. ele deu Aí... mole, pô. Tinha tudo para ser o lateral direito depois de Leandro Jorginho ali, cara. Pô, como um grande ídolo da lateral direita do Flamengo, acho que ele pecou ali. Muita gente, pô, crucifica ele por causa depois da saída do Flamengo, cara. Pra E você, o que veio Samurai, acontecer com o perdeu o Flamengo respeito da depois torcida? também, né? Oi? Pra você, ele perdeu o respeito da torcida? O que você acha? Perdeu de grande parte, cara. É tudo como tudo como as pessoas fazem, né? Por exemplo, pô, o Gabigol com a camisa do Corinthians, o Zico vestiu o Vasco, o Zico jogou né, a A despedida despedida do do Roberto Dinamite, né? Dinamite com a camisa do Vasco. Pô, e ninguém fica falando disso. É tudo como você faz, do jeito que você Júnior faz. também. Então o Léo Moura e o Gabigol aí, eu acho que eles erraram na maneira com que eles reagiram, né, a esse tipo de situação e acabaram prejudicando a imagem deles com relação ao Flamengo. Mas muita gente, ele perdeu muita credibilidade com a torcida mesmo, cara. Pouca gente lembra do Léo Moura no Botafogo e no Vasco, né? No Vasco ele ainda não tinha Logo no começo de carreira, né? chegou a dar assistência para Romário ali, 2001, né? Mais ou Rapaz, eu menos lembro que 2002. o Botafogo, ele passou pelo Botafogo nessa época também. O Botafogo tinha Cicinho e Leonardo Moura. Conseguiu ser rebaixado. Pô, sabe uma história do Leonardo Moura? Sabe como é que o Léo Moura saiu do Botafogo para ir pro Vasco? O Léo Moura, acho que o Léo Moura jogava no Botafogo, ele saiu do Botafogo para ir pro Vasco. E o Romário estava no Vasco nessa época. E aí o Léo Moura jogando pelada, acho que o Léo Moura era novinho, cara. Ele jogando pelada, ele contou essa história, ele jogando pelada de final de ano, cara. E ele caiu no time do Romário, em pelada de final de ano. E aí, pum, Léo Moura, bumbá. Léo Moura de novo, passe, gol do Romário, passe, gol do Romário. Ele falou que, meu irmão, no dia seguinte, o empresário dele ligou e falou assim, ó, você quer jogar no Vasco? Contrata esse cara aí, parceiro. Foi exatamente isso. E aí o Romário pediu a contratação e ele pegou e assinou com o Vasco, cara. Foi por causa de uma pelada de final de ano. Falando em Romário, voltou a jogar em algum clube do Rio. Qual foi mesmo? Lá vem a palhaçada de vocês. Lá vem a No mais palhaçada de tradicional, vocês. pô. Lá vem a O palhaçada de Baixinho, vocês. ele fala, Romário, isso não é uma frase minha, ele que diz, né, que jogou nos 4 grandes do Rio. Pergunta se a eu não- América eu tem. não- Aí que eu vou falar. Agora eu posso. Pergunta se a América tem essa aqui. A América tem essa aqui? Então depois ele vem falar. Procura aí. Conversa fiada. Procura o escudo do América, Igor. Procura aí. Cadê? Não Deixa eu tem. ver aqui. Não é nada, pô. Mas aqui, ó. A América Essa no momento não daqui, tem, ó. não tem nem sede. Não sei se vocês costumam Eu vi. Então, passar pra pela vender a Tijuca. sede também, né? Tá abandonado lá, tá um canteiro de obras. É verdade A sede que tá na ilusão, né? É Pô, verdade. Melo, é verdade que o do Vasco a plaquinha tem uma poeirinha em cima aí, tem que espanar um pouco? Tá meio suja aqui, deixa eu tirar. Tá o Vasco aqui mesmo, é verdade. Aí, tá igual tua camisa, tá desbotando, mané. Tá igual o escudo do Botafogo, mano. Tá igual o futebol do Botafogo, desbotando, o escudo Tá desbotando, mano. Eu vou dar moral aqui. A plaquinha do Vasco aí na taça é mais pesada do que as outras. Galera, falando sobre os jogadores aí que passaram pelos 4, tô com uma listinha aqui, né? Também não sou bobo. O Google tá aí para isso. Tiveram o zagueiro Moisés, o ponta esquerda, grande jogador, Paulo César Caju, meia Afonsinho, goleiro Nelson Elias, o atacante icônico Codadão, o zagueiro Valber, o volante Leandro Ávila, o meia Carlos Alberto Dias, o lateral direito Bruno Carvalho, o lateral esquerdo Leonardo Inácio e também o lateral esquerdo Leandro Eugênio, para finalizar, o lateral esquerdo Júlio César. Também passaram pelos 4 grandes clubes. E não se falou até agora ainda, né, do grande destaque, além de todos esses jogadores, da figura do grande Papai Joel, Joel Santana. Alguém que sente a saudade do Papai Joel? Folclórico demais, né, cara? Personagem marcante. Presente, o cara marcante. E aquilo, né, que participou de momentos marcantes de vários clubes, dos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro. Fluminense do João, Flamengo do Samurai,
O Vasco Serrano, pô, o meu Botafogo, cara, eu tava no Maracanã, naquele ano de 2010, que o Louco Cabelo meteu aquela cavadinha, foi a primeira vez que eu senti a minha alma lavada no estádio. A gente perdeu 3 anos seguidos, eu falei, irmão, esse ano vai dar ruim de novo, mas eu quero estar lá. O Botafogo venceu, muito com a mão do Joel também, que era o retranqueiro de mão cheia, mas esse cara marcante, pô, tem uma história marcante nos clubes do Rio de Janeiro, com certeza. Tem mesmo. Todo mundo tem uma lembrança boa com o Joel Santana no seu time. Quem A quem maior lembra do partida Foi Rafael treinador da chamando África do Sul, Somália? né, cara? É verdade. Quem lembra do Essa- Papai Joel chamando The right, Somália? the right, Isso the aí, left, the não tem right, como. the left. On the medium, from behind. Manda chamar o Somália, pô. Pô, a maior Pessoal, partida de todos os tempos do futebol era Papai Joel que era o treinador. Vasco 4, Palmeiras 3. Ele coloca o Viola com o time perdendo por 3-0. E o resto é história. É. esse jogo aí, pra mim, é marcante. Personalidade é tudo, né? Com o Flamengo e River de 2019, foi uma das maiores viradas do futebol brasileiro. Exatamente. Acho que ainda bota a do Vasco em primeiro lugar, pelo nível de dificuldade, e do Flamengo em segundo. Nesse caso aí, porque foi um jogo, assim, memorável. É Além aquele do João Flamengo e Santana- Santos também de Neymar e Ronaldinho Gaúcho também entra como top Sim, 5 aí, facilmente. Aquele Flamengo e Santos só não tem peso maior porque era apenas um jogo de Campeonato Brasileiro, né? Se fosse uma final, porra, entrava, né? Não, com Maravilhoso. certeza, seria o top, que foi um jogão de bola, foi um espetáculo de jogo. Não que o Palmeiras e Vasco não tenha sido. Foi também. Né? É. Mas, cara, esse Santos e Flamengo aí, absurdo. Tem muitos elementos, né? Muitos elementos. O Neymar voando, jogando pra caramba. Ronaldinho Gaúcho, pô, metendo gol por baixo da barreira. Por causa Felipe daquele... fazendo embaixadinha em cobrança de pênalti do Elanda. Muito elemento, cara. Gol Aí, por Puskas. causa Tem da- Puskas nesse jogo, pô. E por causa daquele gol de falta, hoje todo mundo fica sentado ou deitado na barreira, filho. É verdade, é. Para além de João Santana, também falando de outros treinadores que passaram pelos 4 grandes clubes. Os mais reconhecidos, né? Ninguém lembrou aí, né? Mário Jorge Lobo Zagallo, treinou os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro. Tivemos também Abel Braga, e PC Guzmão e ele, Oswaldo de Oliveira. O irmão do senhor Valdemar. Só fera. Fora Valdemar! Fora Valdemar! Como é que pode o cara Novo- sair fora? Você não tem nem Novo assumido técnico ainda, do mano. Aí. Flamengo. Eu ia falar, é Novo só o técnico do Flamengo Flamengo é mesmo. o senhor Valdemar. Senhor Valdemar. Valdemar, o cara que vai mandar o irmão dele pelo telefone. O Cícero Melo. Muito bom, Por que muito bom. Valdemar? Por que Valdemar? Por que Valdemar? Por que Valdemar? O Valdemar é uma pessoa que conta com a nossa confiança. Fora Pô, Valdemar. o cara contratado há 5 minutos e já gritos de fora. Pô, esse futebol Pô. brasileiro, cara, Só o maravilhoso. futebol carioca pode proporcionar isso pra gente, né? Valdemar é o Mike Johnston da velha guarda, pô. Pô, o Oswaldo, né, o irmão do senhor Valdemar, fez o Botafogo jogar um futebol vistoso, né, o Igor, em 2013, né? Fez a gente ir pra Libertadores, que não ia há muito tempo. Naquele time com Sidorf, Lodeiro. Eu tava, inclusive, no Botafogo e Criciúma, lá no Maracanã, na despedida do Sidorf. Uma parada também emocionante também, que, pô, nunca imaginei que fosse o Sidorf fosse jogar no Botafogo, mano. Porra. Coisas que só acontecem com o Botafogo mesmo, não tem jeito. Ah, eu vou Mas te foi falar bacana, uma coisa foi que eu... bacana. Vou te falar uma coisa, tu falou do Sidorf, cara, uma coisa que eu me arrependo profundamente, muito mesmo, cara. Sabe do que é? Pô, não ter invadido o hotel do Botafogo quando o Honda jogou no Botafogo, mano. Cara, eu me arrependo muito disso, mano. Pô, também, cara, pra ter invadido, sequestrado ele e mandado ele de volta pro Japão. Pô. Pô. Deu mole, cara. Deu mole. E mais um detalhe, por coincidência, esse jogo da Mercosul que a gente falou, o Joel substitui o Oswaldo, que foi demitido lá depois de um entreveiro Na com o semifinal, Eurico. Na Exatamente, semifinal. O título cai no colo do jogo, cai no colo não, né? Claro que ele tem a personalidade de chegar lá, mexer, colocar o viola e tal, mas ele também chegou com um joguinho só e foi campeão. Estrela é tudo, né, cara? Estrela é tudo, não tem jeito. É verdade. Como diria o baixinho, né? Quando eu nasci, peixe, Papai do Céu apontou lá de cima pra mim e falou, esse é o cara. Galera, tá muito boa a resenha. Esse último bloco, ele vai ter essa pegada mesmo mais solta, mais leve.
menos informativa aí, mas pra gente zoar mesmo, pra gente falar sobre esses jogadores, essas figuras. E o próximo tópico, você que escolhe. Então, aceitamos aqui nos comentários sugestões para os próximos tópicos aí dos próximos programas, tá bom? Podem dar suas sugestões aí de jogadores, enfim, comemorações, jogos memoráveis, né? A gente acabou falando aqui sobre alguns jogos memoráveis aí, entre Palmeiras e Vasco, Flamengo e Santos. Mas precisamos encerrar por hoje. Agradecer muito a audiência de vocês aí, tá bom? Nesse nosso primeiro programa do projeto. Foi muito bacana, muito leve, muito informativo também, como deve ser, como a gente aprendeu, né, na essência aí de onde nos conhecemos. E agora vamos para os destaques finais, começando por nosso botafoguense Igor Melo. Tá, mano, Nilton. Então, Igor, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, galera. Muito obrigado. Muito bom participar desse projeto que eu tenho certeza que já deu certo. Nessa terça-feira tem Botafogo na Copa do Brasil. Se puder dar um palpite aqui, 2-0 Fogão. Savarino voltando a jogar bola aí pra gente reconectar de vez aí com o caminho da vitória. Galera, tamo junto. Foi muito boa essa resenha, hein? Agora o salve do nosso querido João Marcelo Tricolor. Vamos retomar, né, cara? O caminho das vitórias e nada melhor do que um mata-mata, meu amigo. Muito obrigado. Galera, eu que agradeço, uma honra estar fazendo esse programa aqui com vocês. Como o Igor mesmo disse, já deu certo, tem tudo para dar certo e já deu certo. Acredito que o Fluminense tem condições aí de retomar um bom caminho. Nosso amigo Samurai destacou, Renato é copeiro. Acho que 1-1 tá suficiente, tá ótimo para levar o jogo para o Maracanã e buscar essa classificação para as quartas de final. Um abraço a todos. Perfeito. Agora nosso destaque final, nosso querido Igor Serrano, que tá na bronca, mas já virou a chave também. Tem CSA quarta-feira, jogo difícil. Meu querido, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Pedro. Obrigado, amigos. E agora virar a chavinha do brasileiro para a Copa do Brasil. E Copa do Brasil, a gente traz boas lembranças aqui, ó. Então, 2011, nessa pegada aí, aquele time também que não era muito no início apontado como favorito e acabou conquistando o título. Quem sabe a história se repete. Vamos que vamos e prazer aí estar nessa empreitada com vocês. Maravilha, meu amigo. Agora, falando sobre Copa do Brasil, eu quero destaque final do atual campeão da Copa do Brasil, né, nosso querido Banzai, falando sobre o jogo de quinta-feira aí contra o Atlético Mineiro. Meu querido, muito obrigado e até a próxima. Isso aí, agradecer a todo mundo aí, todo mundo que está curtindo aí, que deu like aí, se inscreveu, continue se inscrevendo, é um projeto que está só começando, temos muita informação, muita resenha para passar, para a gente vivenciar isso. Flamengo contra as galinhas, eu acho que vai ser 2 ou 3-0 ali, né? São fregueses nossos, então eu acho que não vão ter dificuldade de ganhar do Atlético Mineiro aí. É isso aí, cara. Um abraço, aquele de sempre, ó. Arigatô. Maravilha, meu amigo. Estamos encerrando então mais o primeiro Carioca Clássico, o primeiro de muitos, que faremos especialmente com carinho com vocês e para vocês, tá bom? Muito obrigado a todos, uma boa noite e até a próxima. Valeu! Valeu, valeu! Ó o like, ó o like!